Seria legal, seria estar mais do que convidado. Nossa senhora, Eu parei esse de... chat tá doido, hein? Olha. Cara, eu não tô entendendo nada, assim, vamos voltar pro livro, porque eu tava te esperando, porque agora... Tu foi tentar pular um pedaço, mas aí logo na hora que tu saiu, começou a parte dos filósofos aqui, que ele vai comentar cada um. Então eu não queria... Testemunho dos poetas antigos, né? Testemunho dos poetas antigos. Que é mais Coloca os filósofos como poetas antigos, né? Interessante isso. E depois disso a gente já vai estar quase acabando, mano. Depois disso eu marquei 3 coisas. Pô, rapidão Ele hoje, né? vai falar do Aristófanes. Vou falar do Aristófanes, do Tales de Mileto, Homero, Anaximandro, Anaxágoras, Demócrito, Platão, Empédocles, Anaxágoras eu já falei, estoicos, Hesíodo, cínicos, aristotélicos, pitagóricos. Tudo isso em 20 páginas. Tudo isso para dizer que os gnósticos copiaram os filósofos. Vai lá. Esse é o argumento dele. Ou seja, o gnosticismo é um pouco pagão? Seria isso? Ele bebe do paganismo? Não, eu acho que a crítica dele está mais voltada ao fato de os gnósticos se acharem os iluminados e tipo, caraca, porra, a gente finalmente sabe a verdade. Sendo que a galera muito antes disso já falava algumas coisas parecidas. Só que sem pretensões reveladoras. Tá. Tem isso também. Isso é um bom ponto. Isso também, né? Tipo assim, o passado não estava falando, eu proclamei e encontrei o transcendente. E os gnósticos, já com uma sabedoria, um know-how a mais, né? Enfim, não sei, vai. Pois é. Avance. Bom, vou começar aqui. Com muito maior verossimilhança e elegância, falou da origem do mundo um dos antigos comediógrafos Aristófanes, na sua Teogonia. E aqui duas observações. Primeiro que, se o Aristóteles escreveu alguma teogonia, a gente provavelmente não tem esse escrito hoje. Eu provavelmente saberia disso se tivesse, mas acho que não. Então provavelmente foi perdido, enfim, como maior parte da tragédia da comédia grega. Então tem essa observação. E também eu achei muito curioso, porque quando ele começa falando disso aqui, ele está abrindo espaço para um elogio ao paganismo, né? Porque ele está falando, olha, com muito maior verossimilhança e elegância, falou da origem do mundo essa galera aí. Então, num momento de tanto ódio, né, contra a cultura pagã, a gente tem aqui o Irineu quase fazendo um elogio, né? Dizendo que tem bastante verossimilhança e elegância. Mas enfim, aqui no Aristófanes ele vai falar mais ou menos como ele descreve que o mundo começou. E ele fala aqui que, apropriando-se deste mito que o Aristófanes expôs, os heréticos trataram-no como algo natural, mudando os nomes, conservando, porém, o princípio e a produção do universo. Então também tem uma lógica derivativa aí, né, que, segundo Irineu, os gnósticos copiaram e só trocaram os nomes. Né? Tem algum tipo de tipo penal ali, de coisa prevista na Constituição desse tipo? Tu copia um negócio, tu faz igual, só que tu muda tipo, o nome, assim, tu muda a apresentação, talvez. Tem algo desse tipo? Você fala no comparativo de leis? Não, eu não sei. Alguma lei sobre isso. Porque, por exemplo, plágio, a gente tende a saber o que é, mais ou menos. Né? Eu não sei a definição, mas assim, plágio, ok. Tem algo que seja tipo um plágio, só que meio camufladinho, assim. De leis? Não de lei. De uma lei que proíba uma atitude desse tipo. Algo assim. Cara, tem só a lei de direito autoral que ataca o plágio, né? Que tutela esse problema. Mas uma lei parecida... Bom, o direito marcário tem muito disso, né? Marcas e patentes, invenção... Tô pensando uma no lei exemplo. até interessante, cara. O nosso amigo Três Vias, ele estuda isso, né? É especializado nisso aí. Bastante, ele entende muito disso. Dá pra ver, assim, que... Inclusive a defesa dele... daquela Uma teológica daquela editora protestante lá, o cara foi macho, hein? Porra, botou a editora no bolso. O cara mandou bem mesmo. Mandou bem. Mas, por exemplo, se eu... Não é muito minha praia. Eu pego um livro assim, que tem muitos personagens. Eu pego as Crônicas de Gelo e Fogo, né, o Game of Thrones. E aí eu pego
essa obra. Escreve outra história com outros nomes. Não, eu faço a mesma coisa, só que eu tipo troco Nárnia, o todos os leão nomes. vira um agente, entendeu? Eu E troco o muda nome de todos os personagens e publico. Só faço Cara, isso. é difícil identificar plágio, por incrível que pareça. Ah, é? É difícil. Mas isso seria crime, né? O que eu mencionei. É aí que tá, é que é muito difícil. Porque aí alguém pode dizer, não, mas eu me inspirei. Algo que todo literato faz, né? Quer dizer, Eu tô falando do texto igual, só os nomes diferentes. Eu tô eu não falando sei muito dizer, escrachado cara. mesmo, assim. Não, Eu é tô um imaginando o plágio. cúmulo. Pô, imagina reescrever Dom Casmurro, chamar o Bentinho de João, a Capitu de Joana. Mas eu É tô pensando. complicado. Não, É, se for igualzinho ipsis literis, trocando só os nomes, é um puta plágio, né? Vixe. Não, eu tô pensando, Porra. tipo, nisso, assim. Tô pensando, tipo, Não, nisso. aí eu acho que é plágio. Porque aí todo o restante tá copiado, né? Porque é mais ou menos essa acusação que ele tá fazendo contra os gnósticos aqui, né? Eu achei interessante, eu fiquei pensando, pô, será O que. hiperurânio virou alguma coisa. Umas coisas assim. Que no caso de hiperurânio é o termo do Platão, né? Que aí Não, sim. Mas não é é que um ele cita deus, Platão mas. aqui, né? Sim. Bom, aí ele fala então disso do Aristófanes. Ou o número com os pitagóricos, né? É, Tanto ele que vai falar disso. aquele triângulo que forma 10 pontinhos, né? Ele é citado, né? Por um gnóstico. Que é É, citado pelo Irineu. Talvez, tu né? fez a Enfim. previsão aqui dele. Fez a É. previsão dele. Tu fez a previsão do que ele vai falar aqui. Ó, aí ele deixa bem claro aqui qual que é o objetivo, né? Que é mais ou menos o que eu falei agora. Dizem que somente eles, os gnósticos, né? Dizem que somente eles conhecem esses mistérios inefáveis e ignorados. E o que nos teatros é representado com esplêndidas invenções pelas máscaras, eles o acomodam à sua teoria. Ou melhor, conservam aqueles mesmos assuntos, mudando somente os nomes. Então, essa acusação do Irineu é a mesma coisa, só que com o nome trocado, enfim. Talvez coloque ali mais um elemento a mais, sei lá. Uhum. Dá uma disfarçada, passa uma maquiagem. Aí É ele tipo aquele começa. meme, né? Ó, só não copia, tá? Antes de entregar pra profa. Aí, tipo, Exato, negresco. Aí é tipo, negresco virou Óreo. pretexto. É, Óreo. Óreo. Aqui o Óreo, o nome muda. Tipo, Não, sim, negresco sim, e tem sim. outro, assim. Tipo, Pretexto. petroexto. Afrodescendentesco, sabe? E tipo, existe, tá ligado? Muito engraçado. Não, mas esse meme é muito bom. Dá pra fazer um, né? Tipo, o Aristófanes, aí ó, só não copia os gnósticos, assim, né? Enfim, No caso de Santo Tomás, seria, ó, não copia, não, vou melhorar, tipo, entre vou melhorar. Brabo. Bom, aí ele entra nos filósofos, então, né? Ele vai falar do Homero no meio, mas enfim, aí agora ele vai focar nos filósofos. Também o que foi dito por todos que não conhecem a Deus e são denominados filósofos. Aí ele começa. Tales de Mileto disse que a origem e o princípio de todas as coisas era a água. E dizer água ou abismo é a mesma coisa. Aí olha que interessante, né? Que a gente tem essa interpretação do Tales realmente de se entender essa água de que o Tales está falando como algo simbólico, né? Para representar talvez isso que é tão presente na mitologia grega, que seria esse caos originário, né? Essa indiferença no princípio, essa matéria disforme que vai se especificando, né? Que vai se ordenando, né? E assim começam a ser geradas as coisas. Tem até, assim, até o Gênesis você pode entender isso em um certo momento, né? Quando fala das águas superiores e das águas inferiores, né? Que, enfim, é exatamente isso, né? São as potências inferiores e superiores do céu e da terra e as possibilidades que estão ali e que Deus vai lá e realiza, né? Então ele fala aqui que quando os gnósticos falam que no começo era o abismo, que dá essa ideia de uma profundidade, de um vazio, né? De um certo vão, né? Realmente um buraco, né? Um abismo é isso, é um buraco imenso. Isso parece estar presente já de certa forma no Tales, né? Nesse sentido de que existe ali no começo uma indiferenciação, né? Uma coisa meio indistinta, meio nebulosa, da qual surgem as coisas eventualmente. Aí ele fala que o poeta Homero definiu o oceano, novamente a água, como a origem dos deuses, e Tétis como a mãe deles, e os hereses os transformaram em abismo e silêncio. Então Homero aí também ressaltando essa questão da água como princípio, de certa forma, né? Mas aí entendida no sentido simbólico, né? Da possibilidade, enfim.
Quem que era o antigo mesmo, que falava muito da água? Tales. Era o Tales, Tales de Tales. Mileto. Então ele já falou que copiou o Tales, copiou o Homero, e ele fala aqui que o Anaximandro vai mais ou menos nessa linha também, né, porque ele estabeleceu como causa primeira de todas as coisas o infinito, né, o apeiron, né, o sem limite, que continha em si, como semente, como potência, a origem de todas as coisas, e do qual, como diz, procederam inumeráveis mundos. Estes também foram convertidos em abismo e nos seus éons. Né? Então, novamente aí, a gente tem uma certa indiferenciação primeira, né? Uma coisa que transcende completamente a ideia de limite e de forma, e que depois foi se especializando. Né? Aí, novamente aqui, o abismo no começo e os éons derivando a partir daí. Né? Que no caso, o Anaximandro diz que são infinitos mundos. E no caso dos gnósticos, a gente vê que a tendência é sempre ter cada vez mais éons, né? Tanto que teve o Basílides lá que meteu 365 e é isso aí, né? Vida que segue. Aí ele fala do Anaxágoras também, que ensinou que os viventes se originaram de sementes caídas do céu na terra, e eles as transformaram nas sementes de sua mãe. Né? Enfim, aí sei lá, eu não entendi. Parece que tem essa ideia de coisas caídas do céu, né? Tipo, as pessoas aqui, os seres vivos tem alguma coisa divina que caiu do céu, né? Tem alguma fagulha divina em si. Enfim, isso lembra também um pouco o gnosticismo. Aí ele fala aqui, né, que tomaram o conceito de sombra e de vazio e o adaptaram à sua teoria de Demócrito e Epicuro, né, os dois atomistas aí, né? Aliás, tem outros, né? Tem o Leucipo e o Demócrito no começo, mas aí depois o Epicuro vai incorporar essa teoria dele. Aliás, vai incorporar essa teoria na dele. Enfim, que foram os primeiros a falar fartamente do vazio e dos átomos, chamados este ser e aquele não ser. Daí o problema do atomismo que eu vinha mencionando lá na nossa live, cujo corte está aí no canal, né? Infância e Metafísica. Essa coisa do atomismo meio tosca. Justamente como os que chamam ser o que está dentro do pleroma e que corresponde aos átomos do filósofo, e não ser o que está fora do pleroma e que os filósofos chamam vazio. Então também tem essa importação aí. Aí ele fala aqui, dizendo que estas coisas são imagens daquelas que estão acima. Né? A gente já viu que os gnósticos falam disso. Né? E o Irineu dirige várias críticas, a gente obviamente falou de Platão nessa hora, e aqui ele vai falar de Platão diretamente, né, explicitamente. Já no 14.4, né? Sim. 14.3. No 4 também. 4 também. No 4 também. Demócrito e Platão. Puxa o assunto no 3. Né? Aí ele fala aqui, dizendo que estas coisas são imagens daquelas que estão acima. Então as coisas que tem aqui no mundo sensível são imagens do que há no pleroma. E aí quando eles dizem isso, exprimem abertamente a opinião de Demócrito e de Platão. E aí ele fala aqui que Demócrito foi o primeiro a dizer que muitas e diversas figuras do universo desceram a este mundo. Eu não sei do que ele está falando aqui. Sinceramente, eu não lembro de ter visto isso em nenhum autor que falou do Demócrito. Mas beleza. E, obviamente, Platão, né, por sua vez, estabeleceu a matéria, o modelo e Deus. Aí é interessante, que aí entra naquele assunto de que a gente já falou quando falava dos modos de criação, segundo Santo Agostinho, né? Dos modos de derivação de Santo Agostinho. São 3. Que eu falei que tem 3. Ah, não, sim, são 3, mas aqui são 3 também que ele coloca aqui que Platão estabeleceu 3 princípios, né? Matéria, modelo e Deus. Que é a matéria pré-existente, o conjunto das formas e o próprio Deus, o demiurgo que cria, né? Que plasma, que permite essa relação. Uhum. Então, várias relações aí com as outras lives. Uhum. Aí ele fala aqui que essa coisa de que o demiurgo fez o mundo com matéria pré-existente já tinha no Anaxágoras, no Empédocles e no Platão, como a gente já falou no Platão. Que necessariamente todas as coisas se dissolvam naquelas das quais foram feitas e que desta necessidade até Deus seja escravo. Enfim, ele fala aqui que as coisas se dissolvem nas que foram feitas. Eu não sei o que isso tem a ver com Platão, não tenho certeza, e desta necessidade até Deus seja escravo. Enfim, talvez o Anaxágoras colocasse a ideia de Deus dele como
subordinado a uma certa necessidade. Ah, não, pronto, nisso ele já está falando dos estoicos que está na outra página. Então esquece o que eu falei agora. Uhum. Estoicos. Eles compreendiam essa necessidade que há nas coisas e existe essa dissolução do universo, né? Ele pega fogo no final e se consome e volta, né? E as coisas andam ciclicamente no universo para os estoicos. Aí ele volta para o Hesíodo. Ao dizer que o Senhor é composto de todos os emos que depuseram nele o melhor de si, não dizem nada de novo além da Pandora de Hesíodo, né? O mito de Pandora, que ele fala aqui que todos os deuses, né, eles... Teve um negócio desse, né? Deram a Pandora o que tinha de melhor. Eu não sei como é o mito direito. É esse que tem a caixa de Pandora, que sim, tem você todos abre, os não sabe o que males. tem dentro. É uma surpresa, enfim. Tem todos os males. Cara, eu queria lembrar mais desse tipo de coisa. Acho que o Machado cita bastante. Não sabia, não. Sabe em qual conto, em qual romance? Não sei, Aldrin. Agora eu não sei. Ok. Tá desculpado. Realmente o Lucas agora seria bom que estivesse aqui para explicar o mito de Pandora pra gente. Mas, segundo o Ireneu, tem tudo a ver com essa coisa do conjunto dos deuses, ou dos Aeons, no caso, canalizar o poder para um ente comum e potencializá-lo de alguma forma, né? E aqui, é interessante, né? Que ele fala aqui, que o que ele disse daquela, o que o Hesíodo disse de Pandora, estes, os gnósticos, o ensinam do Salvador, apresentando-o como um Pandorão, em que cada um dos Aeons depositou o que tinha de melhor. Então a lógica é a mesma, né? Eles chamam de Pandorão. O Salvador é um Pandorão. E eu achei isso muito engraçado. Ele fala aqui de uma questão de indiferença e de persuasão. Não, aí já vai para outro autor, né? Ele fala aqui que a indiferença dos gnósticos e a persuasão que eles têm de que não podem ser contaminados por nada que venha de fora e que eles já são super bonzões, já bastam a si próprios, eles tiraram dos cínicos. A gente tem um exemplo do Diógenes, morava no barril, enfim, desprezava completamente os valores da sociedade, se achava o liberto, né? Não preciso dessas coisas e tal, eu vivo bem sozinho. Enfim, se achava superior e desprezava os outros por conta disso. E aí esse espírito vem dos cínicos, segundo eles. Dos aristotélicos aqui agora ele menciona bem pouco, né? Ele fala aqui que usar contra a fé o esmiuçamento e a sutileza das questões é próprio do argumentário aristotélico. Então ele se põe contra a fé, e eles ficam entrando em questões muito, muito particulares, assim, né? Como Aristóteles, ele é detalhista, né? Ele leva as questões nessa pegada. Então, eles teriam isso de aristotélicos também. Isso aí já é realmente algo bem mais genérico, né? Diferente das outras que são realmente bem parecidas, né? Essa da Pandora realmente lembra, né? Realmente lembra. E aí, por fim, ele menciona os pitagóricos, né? De quem o Marcelo gosta. Gosto bastante. Inclusive, que é ainda vão achar o livro do Aristóteles sobre os pitagóricos. Eu sabia que você ia falar. Sério? Óbvio, você fala disso o tempo todo, cara. Caraca, tá enjoativo? Não, é legal, é bom que me lembra que isso existe. Aquele que é um cara sorrindo com uma lágrima. Essa figurinha deve ser a mais triste que tem. É repetitivo? Não. E aí quando ele entra nos pitagóricos é legal, né? Porque ele fala que a relação que eles têm é a de querer transferir este universo aos números, né? Então, tipo, tentar arbitrariedade também, né? O título já deixa bem... ele vai meter essa no próximo capítulo ainda, a arbitrariedade das divisões numéricas. Ele fala aqui, né, que essa coisa de estabelecer o início de todas as coisas nos números, no início par e o ímpar. Ele fala que os princípios da substância material são uns e os da inteligência são outros. E é deles que foram feitas todas as coisas, como uma estátua é composta de forma e matéria. De
matéria e forma. Tá, então essa relação com os pré-socráticos é fácil de entender, porque a gente está falando de número aqui o tempo todo, né? Dos 30, que aí não é 30, aí resolve, aí sai mais 10, a década, duodécada, a trisendécada, né? Qual o nome dessa palavra? Eu nem quero saber também. Mas, enfim, tem esses termos todos aí para falar dessas multiplicidades de eons, isso está muito relacionado a número, né? Então, a ideia de colocar os números como princípio também está presente aí nos gnósticos. E é legal, né, que ele fala aqui que os princípios da inteligência são, acho que os ímpares, e os dos pares são os da materialidade. E deles dois foram feitas as coisas, como as coisas são feitas de forma e matéria. É bem legal que ele faz essa relação, né? É um cara com cultura filosófica, o Irineu. Não tá fazendo estereótipo, volta e meia traz uma referência que é condizente. Ele é muito mais comedido que aquele que a gente até ficou meio... O Tassiano, eu acho. Era o Tassiano, né? Que era bem... O Tassiano era mais ácido. Era, como se diz, argumento ad hominem, né? Só falava da vida dos filósofos. Tipo, aquele lá ficava se masturbando em público. Aquele outro lá era um boêmio, enfim. A gente já falou um pouco sobre o valor e o não valor desse tipo de argumento aqui algumas vezes, mas enfim. O cara não está totalmente errado, ao meu ver, por estar criticando uma pessoa que se masturba em público e duvidando do que vem dessa alma tão maluca, né, tão torpe. Mas, enfim, não se resume a isso, né, no final das contas. E aí, legal, então ele faz essa analogia com a matéria-forma, né, porque no final trata-se disso mesmo, né, um princípio de unidade, um de multiplicidade, né, isso está nessa noção de forma e matéria também, né, um que dá a ordem, outro que é ordenado, enfim. Aí ele fala um pouco mais aqui dos pitagóricos, ele fala que o princípio de todas as coisas e a substância de todas as gerações é o ren, né, que é o um. Ren é um em grego. Dele derivam a díada, a tétrada, a pêntada e a múltiplice geração dos outros. E aplicam tudo isso, palavra por palavra, ao pleroma e ao abismo. A gente já viu essas palavras sendo aplicadas aqui várias vezes. Então diremos contra eles. Eu marquei um parágrafo inteiro aqui que eu achei muito legal. Não lembro porque agora, mas fecha essa parte dos filósofos. Todos estes que lembramos e dos quais partilhais as teorias conheceram ou não conheceram a verdade. Se a conheceram, foi supérflua a vinda do Salvador a este mundo. Com efeito, para que teria vindo a este mundo? Para trazer a verdade já conhecida a homens que já a possuíam? Se não a conheceram, como é que dizeis as mesmas coisas destes que não conheceram a verdade e vos gloriais de possuir somente vós a gnose superior a tudo, quando a mesma dos que não conhecem a Deus? Quando é a mesma dos que não conhecem a Deus. Estais, portanto, em contradição, chamando gnose ao desconhecimento da verdade. E Paulo se expressa bem, falando de novidade de palavras e de falsa sabedoria. Verdadeiramente falsa, portanto, é a vossa gnose. É muito interessante, aí ele fecha esse raciocínio, né? Ele fala, cara, se todo mundo que veio antes já estava falando o que vocês estão falando, em certa medida, obviamente, é completamente supérfluo a vinda do Salvador. Não faz sentido nenhum ele ter vindo. É a mesma coisa, se qualquer um se salva independentemente de Cristo e da igreja, por que Cristo veio? É uma lógica parecida. Se você achar que todo mundo se salva, que ninguém precisa de Cristo para se salvar, por que Cristo veio então? Sabe? É meio que virar e falar, não veio à toa. É tornar supérfluo, é tornar inócuo, insignificante. Tipo, se ele veio é porque isso tem um efeito e é diferente do que vinha antes, né? O status das pessoas, digamos assim, antes era um e agora é outro, porque eles aceitaram Jesus Cristo. E aqui é a mesma coisa. Se os filósofos antes já tinham conhecimento disso, o Salvador veio para quê? Não faz sentido. Então é isso. E aí ele cita Paulo, né? Que ele fala que ele reclama, né? Ele critica a falsa sabedoria, né? Para fugir da falsa sabedoria que vem dos pagãos e tudo. E aí ele fala, olha, então verdadeiramente falsa, portanto, é a vossa gnose, né? Que vem dos pagãos e que tem todos esses aspectos aí
de que a gente já falou.